Professor, boa noite. Sobre essa partida, o Cruzeiro faz um gol no início do jogo, faz um gol no fim do primeiro tempo e faz um gol no início do segundo. É uma maneira, inclusive, de sobressair em relação ao adversário, não só na parte tática, mas na parte mental. E eu queria que você comentasse também esse resultado tão importante que mantém o 100% de aproveitamento em casa depois de uma sequência com 2 derrotas fora. Boa noite. Boa noite. Nós sabíamos que precisávamos ser muito agressivos no início do jogo e objetivos, aproveitar essa atmosfera toda de jogar em casa, com a casa cheia, né? A torcida nos apoiou em número e em incentivo durante todo o jogo, e estávamos cientes de que isso era fruto de uma conquista dos primeiros jogos em casa, e que nós tínhamos que ter um desempenho e um resultado que sustentasse essa conquista para que a gente seguisse contando com o apoio da torcida nas rodadas seguintes dentro de casa. Então, o início do jogo foi muito forte nesse sentido. Durante o primeiro tempo teve momentos em que nós perdemos o controle do jogo, um jogo de muitas transições, 2 equipes muito verticais. O Corinthians chegou a nos ameaçar e teve oportunidades. Recuperamos o equilíbrio no final do primeiro tempo. E o início de segundo tempo ficou aprendizado do último jogo também, de estar organizado, mas estar um pouco desatento e sofrer um gol na primeira bola do segundo tempo, que condicionou muito do que aconteceu no segundo tempo contra o Criciúma. E sabíamos também que pelo placar, por estar perdendo de 2-0, o Corinthians poderia voltar com uma proposta mais agressiva, com muita energia, para de cara tentar diminuir o placar. Então voltamos com a atenção redobrada também nesse sentido, né? Para que não se repetisse sofrer um gol no início do segundo tempo, como foi no último jogo. Tem mais alguma parte? E essa posição em cima do Corinthians também na parte mental. Então, acho que a história do jogo vai se construindo em função de pequenas batalhas que você vence. Então, conseguimos roubar muitas bolas na pressão inicialmente, conseguimos finalizar e chegar no gol, e conseguimos fazer um gol. Então, tudo isso vai transformando o aspecto mental, psicológico do jogo. Esse é o ponto fundamental, né? Quando acontece um gol, e aí você jogando em casa, com o apoio da torcida, essa vibração toda, isso incentiva ainda mais a equipe no intuito de fazer aquilo que ela se preparou para fazer e de ser agressivo, objetivo e buscar ampliar o placar. Em alguns momentos, isso também proporcionou perder algumas bolas no campo de ataque quando já não era muito promissor ou favorável a algum ataque, e sofrer alguns contra-ataques mesmo vencendo o jogo, né? Então, a gente tem que ter muito claro que existe um processo de desenvolvimento da equipe, que quando a gente perdeu em Criciúma não estava tudo errado, e também ganhando aqui, mesmo de 2-0 o primeiro tempo, também não está tudo certo. A gente é profissional do futebol e tem que ter o equilíbrio e o discernimento para saber avaliar os aspectos do jogo em que nós somos bem e os aspectos do jogo que nós precisamos melhorar. Seabra, queria saber de você se você tem intenção de manter essa configuração, né, parecida no meio, uma vez que você vai ter que fazer uma alteração, porque o Lucas Silva está suspenso, recebeu o 3º amarelo, para poder... O que você acha dessa configuração hoje com o Barreal e o que fazer para o Cruzeiro conseguir esse tipo de atuação que ele tem feito em casa? Afinal de contas, são 6 jogos, 6 vitórias e 6 boas vitórias, né? Enfim, também jogando fora de Belo Horizonte. A gente, obviamente, quando uma equipe joga fora de casa, existe um fator casa que pesa. Se você colocar uma distribuição de vitórias entre mandante e visitante históricas no futebol, o visitante tem mais vitória que o mandante. Isso daí é um fato, isso aí é o futebol. Então... Oi? O mandante tem mais vitória que o visitante. Desculpa, obrigado. Obrigado pela correção. A cabeça está muito rápida, talvez. Mas, apesar disso, é uma margem pequena e nós não podemos desmistificar, né? Nós precisamos desmistificar isso no sentido de que o fator casa é muito importante, ele afeta um pouco o comportamento das torcidas, ele afeta também um pouco sempre o comportamento da arbitragem também, sempre em pequenas decisões do jogo, hoje com várias grandes decisões nem tanto, mas as pequenas decisões do jogo também. Mas, sobretudo...
nós conseguimos aí um dia para trabalhar e ampliar o nosso repertório. E isso nos ajudou a produzir algumas chances, inclusive lances que resultaram em gol, né? Então, eu entendo que o que nós não podemos fazer é estagnar na proposta, estagnar no treinamento, né? Independente da estrutura ou da escalação, nós entendermos as dificuldades que nós temos e buscar soluções nesse sentido. Então, até o momento, nós temos o Rafa Silva, ele ainda está se recuperando, o Dineno, praticamente, eu só contei com ele num jogo, e nós estamos gerenciando uma forma de jogar e buscar resultado sem ter centroavante disponível. E isso requer um pouco mais de trabalho, né? Isso requer algumas soluções novas, alguns movimentos novos, e em especial para o jogo de hoje nós tivemos 4 dias, nós conseguimos colocar alguma coisa nesse sentido e os jogadores tiveram a competência de colocar isso em campo, o mérito no final é todo deles, porque na hora da realidade quem coloca em prática, quem enfrenta a dificuldade do jogo são eles, né? O que nós temos que fazer, independente de ser dentro ou fora, é continuar encorpando, continuar buscando soluções, não se contentar com uma vitória que aconteceu nesse momento. Nós estamos também profundamente incomodados de não vencer jogos fora de casa. A gente venceu o Atlético Goianiense, até num jogo que a gente teve um desempenho mediano. Nós tivemos um desempenho muito bom em parte do jogo com São Paulo, tivemos desempenho muito bom em parte do jogo com o Bahia e tivemos desempenho muito bom no jogo contra o Flamengo. E o primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, sofremos alguns contra-ataques, eles tiveram peso na nossa área em momentos pontuais que geraram perigo, mas a superioridade nossa no primeiro tempo também foi marcante. Então, o que acontece é que se pegarmos uma tendência de desempenho, existe oscilação, mas ainda existe um desempenho crescente. E isso acontece porque a gente nunca está satisfeito. Qual que é o desafio para vencer fora de casa? É continuar melhorando. Agora, futebol não é uma coisa linear, a gente não consegue fazer previsão. O que a gente controla é a correção que a gente vai fazer, é o estímulo que a gente vai dar e é o comportamento. Então, independente de qualquer coisa, eu falei para o grupo hoje, eu tenho muita convicção no trabalho, tenho muita convicção na postura deles, eu tenho muita convicção no caráter que eles têm. E eles provaram isso em campo, dentro do jogo. A melhor forma da gente se aproximar de resultados, seja dentro de casa ou fora de casa, é a forma como nós preparamos o jogo, que é sempre buscar evoluir, trazer elementos que enriqueçam o nosso jogo, e a postura e a atitude com a qual a gente encara o jogo. Em nenhum momento faltou postura, atitude, competitividade com o Flamengo, e também não faltou com o Criciúma. Com o Criciúma, num momento de adversidade, nós nos organizamos e fizemos um final de jogo, em especial os últimos 10 minutos, muito ruins. E aí a gente tem que ter equilíbrio para dar a César o que é de César. Estamos falando de 270 minutos e 10 minutos muito ruins. Então, e aí por que foi ruim? A gente trabalhou. Agora, isso sou eu com os jogadores. Isso compete a uma conversa interna, né? Para que todos entendam, tá certo? Ô Seabra, parabéns pela vitória. O torcedor fica eufórico até certo ponto, animado, né? Por conta das boas contratações que fez o Cruzeiro agora nessa segunda janela. Como é que você controla essa ansiedade? Afinal de contas, já está batendo aí na porta, né? O Cruzeiro daqui a algumas semanas vai ser um Cruzeiro diferente do que a gente viu hoje aqui no Mineirão. E aí você passa a ter um problema, um bom problema, né, para o treinador, com esses reforços que você ganha, começar pelo gol, né? E aí passa pelo meio campo também, em cima até da pergunta do Adroaldo, de uma formação do Cruzeiro. Você já consegue pensar, você pensa jogo a jogo, você projeta já um Cruzeiro ideal que você vai ter daqui a algumas semanas? Como é que você consegue controlar esse novo Cruzeiro que promete para segundo semestre? Bom, primeiramente nós pensamos muito jogo a jogo, mas nós estamos construindo uma plataforma de jogo, um modelo e uma matriz, né, em que fica bastante claro para os jogadores as possibilidades dos espaços, das funções e das posições em que eles possam ser utilizados. Como eu já respondi anteriormente,
essa incorporação desses jogadores que estão sendo contratados agora, ela não vai acontecer de uma vez, ela vai ser feita de forma paulatina, de acordo com o nível de preparação em que eles estejam, né? Então, claro que imagino que a torcida esteja bastante eufórica nesse sentido. Nós também estamos otimistas em relação a esse fortalecimento do elenco e das potencialidades que isso pode trazer para o nosso jogo. Mas temos que ter o pé no chão, saber que também, assim como as equipes oscilam, os jogadores também podem oscilar. Para alguns desses jogadores isso é um início de temporada e nós temos que ter muito critério e cuidado para promover a formação de um lastro, de uma carga de treino e de jogo, né? Isso é muito importante, né? Assim, às vezes o jogador tem um evento que o tira de um jogo. É muito diferente se ele só perde jogo ou se ele perde treino também, porque daí não é uma questão só de ritmo de jogo, é uma questão de construção de carga e de forma desportiva, tá certo? Então nós estamos construindo a forma desportiva desses jogadores que estão se apresentando, e isso a gente precisa ter cuidado e critério para que um jogador dessa importância nesse momento não se lesione. Seabra, você falou que os jogadores oscilam, né? E aí, falando também das suas escolhas, hoje você recuperou o futebol do Felipe Machado, que chegou um tempo a ficar afastado do time. Último jogo entrou o Neres na zaga de volta, que era muito criticado pelo torcedor. Hoje, a sua escolha pelo Vidalba, queria que você falasse um pouco sobre isso. O Marlon voltando na esquerda, né, com o Kaique. O Cruzeiro hoje, na sua opinião, tem os melhores laterais do Brasil, tanto direito quanto esquerdo. E um pouquinho dessas suas escolhas aí, e também o Japa, que hoje acabou ficando de fora no banco, enfim. O que você escolheu aí desse elenco para esse jogo de hoje? Bom, é um pacote, né? Nesse momento eu estou uma sequência aqui de decisões e emoções, e você vai me ajudando a lembrar, tá certo? Eu acho que a gente falar qualquer jogador do Campeonato Brasileiro hoje é o melhor do Brasil ou é o pior, quer dizer, o campeonato ainda está no início. Acho que a gente tem que esperar a consistência do desempenho para poder chegar a esse tipo de conclusão. Nós temos bons laterais, sem dúvida, mas fazer um juízo de valor e uma comparação em relação ao mercado como um todo, eu acho que é um momento ainda precipitado. Vamos lá. Tá, ok. Neres, que você comentou. O que acontece? O Neres ficou muito tempo sem jogar, mas não perdeu uma sessão de treino. E aí a gente vem acompanhando a métrica, a forma desportiva dele, ele tinha condição de jogar. O mesmo critério e a mesma decisão em relação ao Palácios. Carga de trabalho altíssima, não perdeu uma sessão de treino. É um atleta fisicamente muito vigoroso, muito bem dotado, e naquele contexto contra o Criciúma, que é um time de bola parada muito forte, poderia nos ajudar no sentido defensivo de bola parada, e também como opção de mudar uma estrutura ofensiva para atacar, porque ele também faz zagueiro, principalmente em construção. Então, nesse sentido, nós optamos por ele naquele contexto. Vidalba, ele vem entrando muito bem, mas em períodos menores de jogo e jogando pela esquerda. E como nós tínhamos a necessidade de substituir o João Marcelo, que vem atuando pela esquerda, ao invés de fazer duas trocas, que seria uma troca de jogador e uma troca de lado do Zé Ivaldo, nós optamos por uma troca só, até porque o Vidia também vem tendo minutagem, então está inserido no contexto competitivo sem problema nenhum. Japa, existe um processo aí de disputa por espaço nessa função, nas funções e nas posições que a gente conta nesse sentido com Álvaro Barreal, conta com Vitinho, conta com Japa, tá certo? Então, principalmente os jogadores de linha média e do lado esquerdo, né? E às vezes o jogador ele está sendo pouco oportunizado e ele também acaba perdendo carga de treino. Tá certo? Então, em algum momento era importante, e o Japa vem entrando pouco,
ou completando o banco e sem entrar. Então, em algum momento, ele também precisa de um pouco mais de treino para ajudá-lo a competir de igual para igual com os outros. Então, é uma aposta em treino, né, para ajudá-lo a elevar o nível, entendendo que o Vitinho teve Copa São Paulo, em seguida já se incorporou ao profissional, não teve lesão e vem numa sequência muito maior que o Japa, que teve uma questão importante no pé e depois teve um evento também na coxa. Isso daí acaba diminuindo a possibilidade de ganhar oportunidades. Seabra, boa noite, parabéns pela vitória, Mike Costa da Trivela. Eu queria até seguir nessa linha e te perguntar desses planos para esses garotos jovens do Cruzeiro, quando esses reforços chegarem, né? Hoje a gente vê que, por exemplo, o Japa não foi relacionado, o Joseph também não foi, outros jogadores que são o futuro do clube, com contratos um pouco mais longos, eles... como você vai gerenciar hoje? Se hoje eles já não têm sido relacionados muitas vezes, e quando chegar mais jogadores para a posição de cada um, para não perder esses jogadores? Muito obrigado. É uma excelente pergunta. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: a formação do jogador da base, ela não termina na base, ela continua no profissional. O próprio jogador do profissional, ele pode evoluir até o final da carreira. Alguns conseguem isso, outros nem tanto, tá certo? E quanto mais alto o nível de jogo e o nível de enfrentamento que esses jogadores da base encontrarem no elenco profissional quando eles subirem, maior a chance deles desenvolverem o futebol deles no nível mais alto também. Então, na verdade, essas contratações e o nível de jogo daqueles que estão aqui e que estão conseguindo elevar esse nível de desempenho, primeiro, eles são positivos para a formação desses jogadores. Em algum momento, talvez demore um pouco mais para ter uma oportunidade, porque talvez não tenha a urgência ou o espaço ou a emergência para a utilização. Por outro lado, eles vão conseguir, nesse período de transição, em que o treinamento e o desenvolvimento ainda é muito importante para eles, porque ele acontece uma curva de crescimento muito alta, eles vão ter um ambiente muito rico para o desenvolvimento deles. Então, acho que o grande ponto é esse. E, de novo, em relação à oportunidade, que é sempre importante para a carreira do jogador, porque precisa de minutagem para desenvolver, isso vai depender deles aproveitarem esse ambiente e se desenvolverem e competir por espaço, se tornar concreto nessa competição, né? E por que não? E aí vocês vão ver que esse também é um processo não linear, tem oscilações, mas às vezes também tem um crescimento que é exponencial. Então, a gente entende dessa forma. Você fala, a base do Barcelona em algum momento formou muitos jogadores, tal. Claro, tem a captação, tem o peso da camisa, tem o processo metodológico, mas tem também, quando o jogador chega no profissional, ele encontrar os jogadores que ele encontra lá. Isso é um estímulo enorme também para a formação. Beleza? Seabra, mais do que essas métricas aí de treino que você fala, o jogo mostra muito mais e para todo mundo, né? O quão importante foi você ter hoje um Lucas Vidalba, até para encurtar espaço, leitura de jogo, um jogador mais agressivo, e também a presença do Barreal naquela marcação que você disse que os volantes ali, a turma do meio, marca com grande espaço, né? E você ter jogadores com mais agilidade, o quão isso foi importante para essa grande atuação do Cruzeiro hoje aqui no Mineirão? A atuação deles foi muito positiva. Entendo que eles têm, com o tempo de processo de treinamento que já está acontecendo, eles já estão bastante familiarizados com as rotinas de movimento que a gente tem que fazer. Além das questões aí dos movimentos gerais, o Álvaro também foi muito importante e rápido nas transições defensivas e ofensivas. Acho que é interessante nesse sentido a atuação dele. E também é um jogador que tem como qualidade essa definição, essa batida de fora muito forte, né? Então ele também foi feliz nesse momento. Então os jogadores têm características distintas e essas características deles eles conseguiram colocar em jogo. Vidia é um zagueiro canhoto e ele aporta nesse sentido a distribuição de perna esquerda para a gente, que todos os outros jogadores que nós temos para a posição quando jogam ali são construtores de perna direita, e isso favorece um pouco a construção e o fluxo pelo lado esquerdo. E é um jogador de abordagem agressiva, realmente de encurtar.
E foi importante nesse sentido no jogo de hoje. Teve leituras de correr linha, de fazer cobertura na linha lateral. Ficamos satisfeitos. Entrou na equipe, se preparou, demorou um pouco mais, foi entrando pontualmente e quando entrou conseguiu ter um desempenho positivo, com mérito e com dedicação. É um jogador que era mais habituado, e não só recentemente, mas a carreira toda, a marcação individual, a lógica e princípios de defesa individual, e que tem conseguido se adaptar e dar uma resposta em relação àquilo que a gente pretende. Então isso é muito importante, acho que isso é fruto do trabalho dele, é fruto do trabalho da comissão técnica, e isso enriquece as nossas possibilidades coletivas e estratégicas para os jogos seguintes. A última, por favor. Boa noite. Primeiramente, meu nome é Juju Marques e estou pelo canal A Torre. Seabra, o Marlon e o Kaique, eles vão brigar, disputar pela posição. Você vai analisar cada jogo e vai olhar qual jogo que vai ser bom para o Marlon entrar ou para o Kaique entrar. E outra coisa, o Barreal, ele entrou no meio de campo no lugar do Ramiro. Você optou por isso, questão de estratégia, ou simplesmente você está tentando organizar e melhorar o meio de campo do Cruzeiro? Estratégia e característica pessoal para o jogo. Nós esperávamos ocupar um espaço central e ter um bom finalizador daquele espaço, tá certo? Então, quando nós roubamos bola do lado direito do campo, muitas vezes nós temos esse desmarque bom ali, por onde ele recebeu e fez o gol. E também de construção, como eu já falei, o Álvaro é um jogador ala lateral. E colocando ele na linha média, por dentro, ele tem muita facilidade de variar espaço, ora por dentro, ora por fora. Então, essa característica também é interessante no sentido de nós podermos quebrar a primeira pressão do adversário por fora, pelo lado do campo. Em alguns momentos, sustentando o nosso lateral. Em alguns momentos, o nosso lateral avança, ele joga mais por dentro, ele pode romper a última linha, ou ele pode receber entre linhas também. Então, mas essa característica dele de finalização, de ser um jogador com boa assistência do corredor lateral, em diferentes alturas, né, do corredor lateral, seja lá do fundo do campo, seja um pouquinho mais recuado ainda em zona intermediária, ele também já fez assistência nesse sentido para a gente. Nós apostamos numa proposta mais ofensiva e a característica individual dele atendeu bem nesse sentido. Kaique é um jogador em ascensão, está tendo cada vez mais espaço sempre que possível e, claro, é uma competição aberta, o desempenho deles é o que vai determinar quem terá mais minutos, mas temos total confiança no trabalho e na competência dos dois aí para exercer as funções da lateral esquerda.